E muito bem, galera, mais um Iazão na área retrospectiva 2024. Hoje, a retrospectiva do Fluminense. Ontem a gente teve a retrospectiva do Vasco. Você que tá aí no Instagram, Roberto Fernandes 1022S, arroba Ian Fernandes, narrador. Você que não viu, vai lá ver. Você que tá no YouTube também, Iazão FC, veja. Se você ainda não é inscrito aqui no Iazão FC, inscreva-se, deixe o seu like, comente. Ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, tá? E a gente hoje vai falar sobre a equipe do Fluminense, a temporada da equipe do Fluminense. Bom, início da temporada do Fluminense prometia bastante, visto que o clube terminou a temporada de 2023 como campeão da Libertadores e vice do Mundial, mesmo tendo tomado aquela sapatada da equipe do Manchester City do Pep Guardiola por 4-0. Ainda assim, o ano iniciava com muitas expectativas no tricolor das Laranjeiras. Algumas das contratações para esse ano foram a do goleiro Felipe Alves, dos zagueiros Marlon Antônio Carlos, os meias Terãs, Marquinhos Nonato, Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires e também do Gianlucumi e do Marquinhos. Uma das principais saídas foi a do zagueiro Nino, que foi para a equipe do Zenit da Rússia, sendo uma das principais peças-chave perdidas para esse ano de 2024. O Fluminense ainda estreou com o Fernando Diniz como treinador, no empate em 1-1 contra o Volta Redonda na estreia do Campeonato Carioca. O primeiro clássico foi contra o Vasco no dia 14 de fevereiro, também pelo Campeonato Carioca. Jogo que terminou empatado sem gols em 0-0. Na semana seguinte, veio a ida da Recopa. O Fluminense como atual campeão da Libertadores e a LDU como atual campeã da Sul-Americana. Na ida lá no Equador, derrota por 1-0 para a LDU, lá na altitude. Jogo muito difícil, jogo muito tenso, que o Fluminense não foi muito bem. E 3 dias depois ainda veio uma derrota para o Flamengo por 2-0 no Campeonato Carioca. Uma partida ali que o Fluminense foi muito mal. O Flamengo teve ali todas as ações do jogo, até que o Fluminense naquele jogo chegou a abrir o placar, mas teve um impedimento, mas depois domínio total do Flamengo. E no dia 29 o título da Recopa veio, né? Com o Joe Arias sendo decisivo, participando ali dos 2 gols. Inclusive ele faz o segundo gol, o gol de pênalti, o gol do título. E exorcizando de vez o fantasma da LDU, que vinha ali desde 2008 com o vice da Libertadores, o vice no ano seguinte da Sul-Americana. E depois dessa Recopa, veio 4 jogos sem vitória. Empate na estreia da Libertadores em 1 com a Alianza Lima. Derrota para o Botafogo por 4-2 no estadual. E na semifinal do Carioca. Vitória na ida, derrota por 2-0 para o Flamengo na ida. E empate em 0-0 na volta. O Flamengo indo para a decisão e mais tarde sendo campeão. Inclusive amanhã vai ter o Iazão na retrospectiva 2024 do Flamengo. No Brasileirão, o empate da estreia em 2-2 com o Red Bull Bragantino. Ainda teve uma derrota numa encharcada Arena Fonte Nova por 2-1 para o Bahia. Mas a primeira vitória veio no clássico com o Vasco no Maracanã por 2-1. Na Libertadores até que foi tranquilo. Depois da estreia empate ao com a Alianza Lima no Peru, vitória por 2-1 sobre o Colo-Colo no Maracanã. E o empate em 2-2. O empate não, corrigindo. O empate em 0-0 contra o seu Porteño no Paraguai. Depois vitória com o Colo-Colo, vitória em casa contra o Cerro e sobre a Alianza Lima, garantindo uma liderança tranquila do grupo A da Libertadores. Na Copa do Brasil, estreia na terceira fase, vitória para cima do Sampaio Corrêa e aí o Fluminense foi para as oitavas de final para enfrentar o Juventude, daqui a pouco eu falo. Aí no Brasileirão, muita crise, derrotas e muitas derrotas, sequência triste de resultados e muitos problemas dentro de campo e fora também. E para piorar, derrota por 1-0 para o Flamengo no Brasileiro, com lei do ex de pênalti do Pedro, e aí a demissão do Fernando Diniz. O Fluminense foi atrás de Mano Menezes para assumir o cargo a partir dali. E numa forma ali de tentar repatriar ali o ídolo e também de fortalecer a sua defesa, o Fluminense foi ali para contratar o Thiago Silva, após o Thiago Silva não renovar o seu contrato com o Chelsea. E chegou resolvendo a defesa. Após vieram mais 3 vitórias no Campeonato Brasileiro,
sobre Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E na Copa do Brasil, na ida contra o Juventude lá em Caxias, derrota por 3-2. E na volta em pleno Maracanã, empate em 2-2 do Juventude. Eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Além do Thiago Silva, o monstro, vieram mais reforços, como o zagueiro Ignacio, o volante Facundo Bernal e o ponta Kevin Serna. Contra o Grêmio, as oitavas da Libertadores. Derrota na ida por 2-1 lá em Curitiba. A arena do Grêmio ainda não tinha sido liberada devido às fortes chuvas. Aí, dos reflexos da chuva ali de maio. Mas aí, no Maracanã, vitória por 2-1 e classificação nos pênaltis por 4-2. O Fluminense, no Brasileiro, ainda conseguia engatar uma sequenciazinha ali de vitórias e tal. E tentava sair do Z4 do Brasileiro aos poucos. Na Libertadores, pegou o Galo nas quartas. Na ida, venceu por 1-0 no Maracanã, com o Lima sendo decisivo, fazendo gol próximo ao final do jogo. Na volta em BH, derrota por 2-0, com 2 gols de Davidson. O Fluminense dava adeus à Libertadores 2024. Então teve derrotas fora de casa para Botafogo e Atlético Goianiense. E no Fla-Flu, veio ali uma vitória por 2-0, com gols do João Arias e do Lima, levantando a moral do time para sair do Z4. Ainda teve uma vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0 em um jogo atrasado na 17ª rodada em pleno Maracanã. Mas depois desse jogo, uma sequência incômoda de 6 jogos seguidos sem vitórias. Empates contra Fortaleza e Criciúma em casa. Inclusive um empate na Liga Arena contra o Atlético Paranaense 1-1, com o João Arias perdendo o pênalti e tal. E aí a pressão aumentava. Mas na 37ª rodada o alívio veio com a vitória para cima do Cuiabá por 1-0. E aí na última rodada o Fluminense chegava ainda com chances de rebaixamento, mas dependia de si mesmo para permanecer. Mas na última rodada pegou o Palmeiras, que ainda assim tinha chance de título brasileiro. Jogo lá em São Paulo. Mas aí o Kevin Serna fez o gol do alívio, ainda no primeiro tempo. E o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0, se garantindo a elite em 2025. O Fluminense ainda, ano que vem, vai ter ali a Sul-Americana. Vai jogar a Sul-Americana ano que vem. Depois desse jogo contra o Palmeiras, a vitória garantiu o time da Sula. Vai disputar também o Super Mundial no meio do ano, porque conquistou a Libertadores de 23. E a gente espera que o Fluminense melhore ali, faça um planejamento melhor para essa temporada de 2025. A nota minha da temporada é 5, porque o Fluminense ele veio ali como atual campeão da Libertadores, era um dos favoritos ali ao título, mas o planejamento da temporada foi muito mal feito pelo senhor presidente Mário Bittencourt. Ganhou a Recopa, mas assim, não foi bem no Carioca, caiu na semifinal do Carioca. Na Copa do Brasil foi mal, caiu cedo. Na Libertadores também caiu cedo. E no Brasileiro decepcionou. Tinha o time ali com chances reais de brigar por Libertadores, mas brigou até a última rodada para não cair para a Série B. Com o time que tem, não poderia acontecer isso. E aconteceu. Vamos às notas então do elenco. Fábio fica com 7, foi um goleiro que salvou bastante a pele do Fluminense, um dos melhores jogadores do clube da temporada. Muitas e muitas vezes, se o Fábio não tivesse ali, o Fluminense poderia ter ido pior no Brasileiro, poderia ter caído ali há algum tempo. Mas mesmo ali com mais de 40 anos, o Fábio continua igualzinho, cada vez melhor. Felipe Alves e Vitor Hugo nem entraram muito ali nos jogos, ficam sem nota. Antônio Carlos, zagueiro, fica ali com nota 6. Fez jogos até ok ali na temporada. Esquerdinha fica com 4,5, jogador da base. Ainda é propenso a erros, mas tem muito que melhorar. Manuel já tá meio velho, comprometeu o time em algumas partidas, fica com uma nota 5. O Fuentes fica com 6,5. Entrou bem, principalmente no último jogo contra a equipe do Palmeiras. Entrou bem ali na defesa. Thiago Santos fica com 6,5. Entrou muito bem ali na defesa. Fez bons jogos, principalmente nessa reta de chegada do Campeonato Brasileiro. Diogo Barbosa fica com 5,5. Não é um jogador muito bom ali tecnicamente. Até que fez partidas ok, mas ele comprometeu bastante o time. O Marcelo fica com 2,5. Até que fez um início de temporada bom, mas
No decorrer dela teve muitos problemas extracampo, muita briga ali com torcedores e tal. E ele acabou prejudicando bastante o Fluminense no extracampo e também dentro de campo, que ele se arrastava bastante muito por causa da sua idade. 2,5 a nota para o Marcelo. O zagueiro Inácio fica sem nota, não entrou muito em campo. Samuel Xavier fica ali com 5. Fez uma temporada de 2023 sensacional, mas esse ano não foi muito bem. Foi muito mal tecnicamente. O Guga fica ali com 4,5. Felipe Melo é 0, né? Deu muito problema técnico. Problemas tanto dentro de campo quanto fora de campo. Empurrou câmera, tal. Muitos problemas, muito problemático. Nem a torcida do Fluminense aguentou ele. Teve um jogo contra o Botafogo, foi ali no Brasileiro, que o Felipe Melo falha no último lance e o Luiz Henrique faz o gol. Aquilo ali foi praticamente a gota d'água. E o Thiago Silva fica com 7,5. Carregou a defesa do Fluminense nas costas. Carregou. Mesmo com alguns problemas, ele ainda assim deu up na defesa. Fica com 7,5. Vitão, Gabriel Pires ficam sem nota, principalmente o Gabriel Pires, porque ele não entrou em campo em toda a temporada praticamente. Jogador que veio lesionado com problemas físicos, não entrou em campo. Teve uma ideia de tentar transformar ele em zagueiro, mas fica sem nota. O Donato fica com 4,5. O Facundo Bernal fica com 7, transformou o meio de campo do Fluminense. Entrou bem ali com a sua técnica, a sua raça. O Lima com 6,5. Fez alguns gols decisivos e tal. Entrou bem em alguns jogos. O Terence foi uma grande decepção, fica com 2,5. O Fluminense pagou caro nele e não deu o retorno esperado. O Keno fica ali com um 7 e o Kevin Serna também com 7. Entraram muito bem ali nessa reta final da temporada. Muitos lances passaram por eles ali para salvar o time do Z4. Martinelli fica com 5,5. O Ganso fica ali com 6. Renato Augusto fica com 3,5. Ele chegou com muitos problemas físicos vindo do Corinthians por causa da idade. O Marquinhos com 2,5 foi uma decepção. E o John Arias fica ali com 7. Mesmo com o Fluminense indo mal, o John Arias foi bem. Em alguns jogos ele foi decisivo e tal. É um jogador que deu o resultado esperado. Na frente, Riquelme, João Neto, Isaac, Lucumí e Rony Gonzalez ficam sem nota. O Lelê fica com 4,5, entrou até bem em alguns jogos. Do Carioca, mas no Brasileiro não entrou direito. O Cauã Elias fica com 7. Substituiu o Cano ali, o moleque de Xerém. Não sentiu a pressão. Fez alguns gols que foram importantes para a escapada do Fluminense. John Kennedy fica com 2,5. Teve muitos problemas ali no extracampo. Problemas ali com bebidas, com drogas e com mulheres. O Fluminense ainda pretende emprestar ele pro Pachuca do México. E o Cano fica ali com 5. Ele já tá meio velho, não fez uma temporada 2024 muito boa. E assim, cara, o Cano, ele entrou bem em alguns jogos, até que fez uns golzinhos e tal nessa reta final. Mas ele não fez uma temporada boa. Fica com 5. Fernando Diniz fica com 1,5. Fez uma temporada muito ruim. Deixou o Fluminense na última posição do campeonato. E o Mano Menezes fica com 6,5. Apesar de alguns erros, o Mano Menezes tirou o Fluminense ali do Z4. Acertou ali em alçar o Cauã Elias ali pro ataque e tal. E errou em alguns momentos. Principalmente ali no jogo contra o Atlético Goianiense, ele deu banana pra torcida do Fluminense, mesmo com a derrota. Mas assim, salvou o time, queiram ou não. E foi isso a temporada do Fluminense, temporada decepcionante, poderia ter sido melhor pro lado das Laranjeiras. Amanhã vou fazer a retrospectiva do Flamengo e na quinta a retrospectiva do Botafogo, tá, galera? Não percam aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Valeu, um forte abraço e até amanhã. Fui, galera!